A infância está desaparecendo diante dos nossos olhos? Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Quando você pensa nas melhores lembranças da sua infância, o que aparece na sua cabeça? Normalmente, as pessoas não respondem falando de objetos, elas falam de experiências. Lembram de um amigo, de uma brincadeira, uma viagem, de uma aventura que parecia enorme na época, de um lugar onde passavam horas sem perceber o tempo passar. Agora, faça um exercício diferente. Imagine uma criança daqui a 20 anos tentando recordar a própria infância. Que tipo de memórias ela vai guardar? Essa pergunta me acompanha há bastante tempo, porque eu trabalho com crianças todos os dias e percebo mudanças que acontecem muito rapidamente. Algumas são positivas, outras merecem ser observadas com mais atenção. A gente vive em uma época extraordinária. Nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca foi tão fácil aprender algo novo, conversar com pessoas distantes ou encontrar resposta para praticamente qualquer dúvida. Mesmo assim, existe uma sensação crescente de que algo importante está escapando enquanto falamos sobre a infância. Oi, meu nome é Vitor, eu sou professor Waldorf há muitos anos e aqui eu te ajudo a desmistificar a pedagogia Waldorf. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Recentemente, eu ouvi uma frase que ficou bastante tempo na minha cabeça. Alguém disse que as crianças de hoje, elas conhecem muitas coisas, mas vivem poucas coisas. E eu não sei se essa afirmação é totalmente verdadeira, mas ela aponta para uma mudança que acho que vale a pena a gente discutir. Uma criança, ela consegue assistir dezenas de vídeos sobre animais em pouquíssimo tempo, em poucos minutos. Ela pode conhecer espécies de todos os continentes sem sair de casa. O acesso a esse conhecimento é impressionante. Ao mesmo tempo, cada vez menos crianças sobem em árvores, observam insetos ou passam horas descobrindo o que existe no próprio quintal. Uma experiência não substitui a outra. A informação e vivência não são a mesma coisa. Esse tema aparece frequentemente quando eu converso com algumas famílias. Muitas mães, pais relatam que os filhos demonstram pouco interesse por atividades que exigem paciência. Então, ler um livro parece ser cansativo. Esperar alguns minutos numa sala de espera pode gerar irritação. Atividades que exigem prática constante costumam ser abandonadas com facilidade. E eu não estou dizendo que isso acontece com todas as crianças. E também não estou procurando um culpado para isso. A questão é que o ambiente mudou. Hoje, qualquer momento de espera pode ser preenchido imediatamente. Dentro do carro existe uma tela, na fila existe uma tela, durante o intervalo existe uma tela. Quando surge um instante de tédio, a solução costuma aparecer em poucos segundos. Só que a criatividade tem uma relação curiosa com o tempo livre. Muitas brincadeiras surgem justamente quando não existe nada planejado. Uma ideia leva a outra. Um objeto ganha uma função inesperada, uma história inventada se transforma em um universo inteiro. E quem convive com criança percebe isso com bastante facilidade. Quando elas recebem espaço suficiente para brincar, elas criam situações que nenhum adulto conseguiria prever. E por esse motivo, sempre me chama a atenção quando a infância é tratada apenas como uma fase de preparação para o futuro. A conversa costuma girar em torno das mesmas preocupações, que são desempenho escolar, o mercado de trabalho, tecnologia, profissões que ainda nem existem, o vestibular. E tudo isso tem a sua importância, mas existe uma pergunta que é anterior. Que experiências uma criança precisa viver
para se desenvolver de forma saudável? Essa questão ocupa um lugar central na pedagogia Waldorf. Nem toda aprendizagem acontece sentada em uma carteira. Nem tudo que é importante pode ser medido através de uma prova. Participar de uma peça de teatro ensina coisas que não cabem dentro de uma nota ou de um conceito. Aprender a tocar flauta desenvolve capacidades que vão muito além da musicalidade. Cuidar de uma horta produz conhecimentos que nenhum vídeo consegue transmitir completamente. O contato com essas experiências ajuda a criança a construir uma relação mais profunda com aquilo que aprende. E é por isso que eu me preocupo quando a educação se transforma apenas em transmissão de conteúdo. O conhecimento, ele é fundamental, ninguém está discutindo isso aqui. Mas o ser humano não é formado apenas por informações acumuladas, não é verdade? A forma como a gente acaba se relacionando com outras pessoas, lidamos com dificuldades, desenvolvemos autonomia e encontramos sentido naquilo que a gente faz, também faz parte da educação. E quando eu olho para os desafios da infância atual, eu não penso que a solução esteja em abandonar a tecnologia ou tentar recriar o mundo de décadas atrás. Esse caminho já não faz mais sentido. A pergunta mais interessante é outra, que é: como podemos aproveitar os avanços que temos sem abrir mão das experiências humanas que continuam sendo essenciais? Porque algumas necessidades permanecem as mesmas, independentemente da época. Uma criança continua precisando de vínculos verdadeiros, ela continua precisando de oportunidades para explorar o mundo, continua precisando descobrir do que ela é capaz de fazer, além de ter que encontrar adultos que estejam realmente presentes. Nenhum avanço tecnológico eliminou essas necessidades. Ao final das contas, a discussão não é sobre telas, também não é sobre nostalgia. A discussão é sobre aquilo que consideramos importante preservar na infância. E essa é uma conversa que interessa a pais, mães, docentes, avós, qualquer pessoa que conviva diretamente com crianças. E agora eu quero ouvir de você. Quando compara a infância da sua geração com a das crianças de hoje, qual mudança você considera mais positiva e qual você considera mais preocupante? Escreva aqui nos comentários, porque eu gosto muito de acompanhar os diferentes pontos de vista. E se esse vídeo trouxe alguma reflexão para você, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.